Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Denise Toledo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sempre fico com muita vergonha quando eu vou gravar vídeo e eu tenho que fazer eu faço essa introdução porque eu não sei outra forma de começar um vídeo, sabe? Então eu preciso treinar isso. Mas enfim, nossa, eu perco o foco, mas vamos lá, vai dar tudo certo. O vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre algumas dicas de estudo. Na realidade, toda vez que eu vou gravar, eu acho que sempre passa carro e a hora que eu vou gravar eu percebo, né? Enfim, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a Unicamp, como que funciona a Unicamp, sobre permanência estudantil. Eu vou gravar um vídeo falando sobre o vestibular da Unicamp também, tá? Teve uma pessoa que pediu. E teve uma outra pessoa que pediu um vídeo falando sobre rotina de estudos. E eu fiquei um pouco indecisa em fazer esse vídeo porque a minha rotina de estudos ela não é muito interessante, porque eu vou estudando enquanto eu vou fazendo outras coisas, sabe? Eu vou lendo, vou trabalhando, vou editando os vídeos e aí eu vou estudando no meio desse caminho, assim, né? Eu vou intercalando. E aí, então, eu achei que seria mais interessante para quem fosse me assistir saber um pouquinho mais sobre como eu comecei a estudar, como que eu comecei nesse mundo de estudo aí, né? Quando que foi, como que eu me adaptei até conseguir estudar constantemente. E aí eu achei então que trazer um vídeo com dicas de estudos fosse ser mais interessante para vocês do que falar sobre a rotina de estudos de modo geral. Mas eu vou falar um pouquinho também no final desse vídeo, tá bom? Nossa, gente, que introdução longa, mas tudo certo. Então vamos lá. Eu estudei minha vida inteira numa escola, em escolas públicas, né? O ensino médio eu fui para uma ETEC, então eu fui para uma escola técnica, que é um ensino diferente, até pelo investimento é diferente, né? Não é o Ministério da Educação que investe, né, nas ETECs, era o Ministério da Ciência e Tecnologia, na época que eu estudei, hoje eu não sei como que é. E então era diferente, né? Mas a vida inteira eu estudei em escola pública e aí eu queria comentar um pouco como que eu fiz para passar na ETEC, né? Porque na escola pública que eu estudei no fundamental, ela não era uma escola exemplar, assim, de nota, enfim, essas coisas no SANCS, então eu estudei bastante por fora, assim, né? E aí, então, eu quero falar um pouquinho sobre essa minha trajetória de ensino, né, desde quando eu comecei a estudar, para vocês entenderem como que foi esse processo, e tentar se assemelhar um pouco nele, sabe? Porque eu acredito muito que quando a gente tem contato com outras experiências, né, das outras pessoas, independentemente do assunto, isso amplia um leque maior na nossa própria experiência, né? Nos traz ideias novas, ideias diferentes, e eu acho que isso é legal. Então vamos lá, chega de enrolação e vamos para esse vídeo. Eu comecei a estudar firme, assim, tipo, falar todo dia eu vou estudar, e como objetivo eu tinha 13, creio que eu tinha 14 anos. Eu estava no meu último ano do ensino fundamental 2, que agora é o nono ano. E naquele último ano, bem no comecinho, assim, quando começou o nono ano, eu tava numa vibe de ler muito o livro do Augusto Cury. E aí eu tinha lido um livro sobre sonhos, que ele falava de sonhos. Eu não lembro qual que é agora, porque eu li vários livros dele. Mas era um sobre sonhos, e não é O Vendedor de Sonhos, é um outro livro, mas que falava sobre sonhos também. E aquele livro me mexeu comigo de alguma forma. Eu acho que foi um livro, gente, que ele falava sobre a história de vida dele. É um livro que conta a história de 4 grandes personagens e eu já dei um puta spoiler aqui. Enfim, mas deu certo, né? E aí, esse livro me motivou de uma forma. Ai, a gente continua falando. Me motivou de uma forma, assim, eu não sei explicar, mas é estudar, a traçar um objetivo, a traçar um plano. E naquela época, eu não queria ir para a escola estadual, né? Eu iria para o ensino médio e a escola que eu estudava, ela era uma escola municipal. Então, ele só vai ter o nono ano. E depois daquilo, depois que eu terminasse aquele ano, eu teria que ir para o ensino médio em outra escola.
E meus pais não tinham condições de pagar um ensino privado para mim, né? Uma escola particular. Então, a única escapatória que eu tinha para não ter que ir para um ensino estadual seria passar numa escola técnica, né? Era a única possibilidade que eu enxergava. Só que eu não sabia como estudar, porque até então, até no meu nono ano, eu estudava tipo 5 minutos por dia, no máximo 20, e era tipo quando tinha tarefa de casa, tinha prova, essas coisas, sabe? É, eu não estudava com frequência, assim, tipo, eu fazia todas as tarefas, né, que os professores pediam, tudo, entregava tudo, mas eu não era um aluno que estudava, né? E aí eu queria passar na ETEC e eu não tinha ideia de como fazer, eu não tinha ideia do que estudar, de como estudar. E aí eu falei assim, quer saber, até se for fazer esse negócio de montar planejamento, planejar como que eu vou estudar, eu não vou pra frente, porque eu não sabia nada. Tipo, como que eu vou planejar uma coisa que eu nem sei? E aí eu falei assim, quer saber, vou ligar o foda-se, né, e vou começar da primeira coisa que apareceu na minha frente. E aí, naquela época, o meu irmão do meio, ele tava. Eu não sei se ele tava no último ano do ensino médio ou ele já tinha acabado de terminar. Eu acho que tinha acabado de terminar o ensino médio. E aí ele tinha guardado uns livrinhos do Estado, né, as apostilinhas do Estado, e ele tinha um livrão no meio daqueles lá. Eu não tenho ideia onde meu irmão aquilo, eu nunca perguntei, eu sei que eu peguei. Tipo, era umas 500, 600 páginas daquele livro, é um livro gigante, assim, e ele tinha nele um resumo sobre tudo, assim, que tinha no ensino médio, né, desde física, química, biologia, português, matemática, tudo, ele tinha um resumo. E obviamente que eu não sabia nada daquilo, porque eu nem tinha chegado no ensino médio, e aqueles conteúdos, eles abarcavam tudo, né, desde o fundamental até o ensino médio, mas tinha algumas matérias que eu nunca tinha tido ainda, né, como física e química. E aí eu falei assim, quer saber? Vou começar por aqui. E quando eu comecei a ler aquele livro, eu duvidei que eu ia ler ele até o final. E eu realmente não li ele até o final. Mas enfim, mas ele foi importante, né? Por quê? Ele tinha lá 500, 600 páginas e no final de cada... Ele era separado em módulo, né? Cada módulo era uma disciplina. E aí, ao final de cada disciplina, ele tinha várias questões. E aquele livro, ele era fantástico, porque ele era um livro do professor. Então, no final do livro, ele tinha todas as respostas das questões. E aí, o que eu comprometi comigo mesma? Que eu ia ler durante 15 minutos todo dia, pelo menos 15 minutos todo dia daquele livro. Eu tinha que ler 15 minutos. E assim, foi muito chato, assim, né? Eu li aquele livro durante um ano, né? Que foi o meu último ano. Eu fui lendo ele durante aquele um ano. E assim, não necessariamente eu tenho aprendido muita coisa com ele. Porque eu não sabia nada. Tudo que tava ali pra mim era introdutório, sabe? Tipo, eu tava me introduzindo coisas que eu nunca sabia, eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? Temas que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu liguei o foda-se pra isso, porque o importante pra mim era estar focada e falar assim, ó, eu tô estudando, né? Independentemente se eu tô aprendendo ou não, eu tô estudando. E aqui pra mim, naquele momento, era o mais importante, era criar uma rotina, era criar um hábito de estudar, né? Desculpa. E aí eu comecei a ler, então todo dia eu lia pelo menos 15 páginas. Tinha dias que eu conseguia ler mais, que eu ficava animada. Eu falei assim, não, vamos lá, vou ler. E aí eu lia 30 minutos. E tinha dias que, aí a gente, eu falei páginas, minutos, tá? E tinha dias que eu só conseguia ler os 15 minutos. Mas começar a criar esse hábito de estudar, de pelo menos tirar 15 minutos do meu dia para ler alguma coisa, foi importante para me tiçar o interesse em ler outras coisas. Então eu comecei a partir daquilo ali, naquela época meu irmão também tinha um livro que eu peguei, que é um guia do estudante, né? Tem várias. Eu nem sei se hoje o pessoal compra ainda na banca, mas ele tinha várias revistas, não é revista, tipo um caderninho assim, uma apostilinha do guia do estudante sobre atualidades. E aí, aquele livrão tava muito chato, mas eu continuei lendo ele até o final do ano. E aí eu falei assim, eu vou procurar alguma outra coisa, né? Eu li os 15 minutos do dia, uma certa vez, né? De fazer acho que um mês que eu tava naquilo. Eu peguei o livro, eu falei assim, eu vou ler os 15 minutos e vou procurar alguma outra coisa pra ler também. Quem sabe é mais interessante, né? Porque tava muito chato. E aí eu fui lá, li os 15 minutos,
Aí eu fui no quarto dele, fuçar lá de novo e eu achei esse guia do estudante. E aí eu comecei a ler e eu me apaixonei. Aí ali naquele guia do estudante, né, de atualidades, e não é à toa que eu faço sociais hoje, né, tem uma grande influência também, né, desses livros que eu li no ensino fundamental e no ensino médio. E nele falava sobre livros para o vestibular. E aí eu fiquei vestibular, né? Eu sabia do vestibulinho da ETEC, mas eu ainda não tinha uma projeção pós-ETEC, né? De faculdade, universidade, essas coisas. E aí aquele livro, ele foi essencial para me incentivar a alugar livros na biblioteca, pegar livros na biblioteca do vestibular para ler. Então eu comecei a ler livros vestibular lá, né, que eu fui prestar Unicamp 4 anos depois, eu comecei a ler 4 anos antes, né? Eu li a Moreninha, eu li a... Naquela época eu li a Moreninha e li Memórias Póstumas de Brás Cubas, se eu não me engano. E aí, então, foi muito importante. Então, foi assim que eu comecei a minha rotina de estudos. Quando eu fui pra ETEC, eu passei na ETEC, né, estudando desse jeito, eu consegui passar, né, porque eu comecei a criar um foco, né, de todo dia estudar, eu comecei a descobrir outras coisas, eu comecei a descobrir que tinha coisa na internet. Eu mexia na internet e eu não sabia, né, até então as coisas, esse tipo de informação não chegava pra mim, sabe, eu não sei como, mas não chegava. E aí depois que eu comecei, naquele guia do estudante, falava assim, olha, tem tal coisa em tal site. Eu falei assim, na internet? E aí eu comecei a pesquisar no sites, essas coisas, eu comecei a descobrir um leque, né? Eu sempre entrava na NetGeo para ler várias matérias, comprava as revistas, porque eu sou muito do papel, né? Eu sou muito de escrever, muito do papel, muito da revista. Mas a internet, ela é um grande avanço na questão, para mim, de democratização, porque ali você tem uma oferta maior de conteúdo que se você precisasse adquirir fora da internet, nem todo mundo teria condição de adquirir. E aí, então, eu comecei a descobrir um leque ali, né? Aí eu passei na ETEC, né? Nisso eu já tinha criado uma rotina de estudo melhor. E aí, quando eu entrei na ETEC, no primeiro semestre foi uma catástrofe, porque eu não, mesmo estudando sozinha, né, eu ainda não tinha uma bagagem teórica, né, dos conteúdos, né, eu era muito focada e determinada. Começar a ler 15 minutos por dia me ajudou a desenvolver raciocínio lógico, me ajudou a desenvolver fala, me ajudou a desenvolver repertório, me ajudou a desenvolver muita coisa. Mas não essa bagagem teórica, né? Para isso precisaria de mais anos de estudo. Que aí foi o que eu conquistei na ETEC. E aí, quando eu tava lá, no primeiro semestre foi horrível, gente, porque tudo pra mim era os livros, né? Eu ia pesquisar tudo no livro. E nos livros não tinha todas as informações. E aí, eu comecei a escutar uma galera falando que assistia... você assistiu aquela videoaula, né? Não sei de quem. E eu, videoaula? E aí eu falei assim, existe isso. E aí eu comecei a descobrir que tinha videoaula no YouTube, né? Tinha o Descomplica, que é uma ótima plataforma de ensino à distância. E aí a minha vida mudou. E aí foi quando eu comecei a estudar de outras formas, né? Então eu comecei a estudar via internet. E aí como que eu fazia, né? Como que eu fiz para estudar pro vestibular? Eu pegava todos os temas, né, que eu aprendia no ensino médio, né? E eu chegava em casa e eu pesquisava algum resumo sobre aquilo. E eu tinha um caderno a mais, além do ensino médio, e eu anotava. Todo dia eu copiava um resumo, né? Tem aquele InfoEscola, eu só vou lembrar esse, mas tem outros que eu também copiava. E eu copiava, assim, tipo, não era pra entregar trabalho, nada disso. Tá, gente? Que, tipo assim, eu, sei lá, aprendia sobre modernismo, aprendi hoje sobre modernismo lá na ETEC. Aí eu chegava em casa, eu digitava no Google modernismo e lia um resumo sobre aquilo lá no InfoEscola, no Wikipedia eu não usava, mas tinha uns outros que eu usava lá também. Mas eu só lembro do InfoEscola. Depois eu descobri o Descomplica e tudo mais. E aí eu pegava esse caderno, escrevia modernismo e copiava o que estava lá. Porque esse ato de copiar o texto, ele me ajuda a assimilar, a processar a informação, né? É o jeito que eu funciono. Então, isso me ajudou muito. Então, eu usei muito isso no ensino médio. Depois, lá pro segundo ano, eu comecei a estudar por questões. Então, eu imprimi as questões dos vestibulares
e estudava pelas questões. Eu pegava uma questão, tentava responder. Se eu não sabia o conteúdo, eu ia pesquisar sobre, e aí eu fazia o mesmo processo, sei lá. Vamos supor que fosse uma questão sobre modernismo e eu não sabia o que era modernismo, eu ia no Google, pesquisava sobre e anotava. Depois, quando eu já entrei na faculdade, né, esse processo ele deu uma mudada. Ao invés de eu começar a anotar, sempre anotar, eu comecei a assistir documentário, sabe? Eu precisei começar a ter um processo mais visual, assim, né? Por ser questões sociais, essas coisas, é muito mais prático do que teórico o negócio, né? Então, assistir documentário te ajuda a visualizar elementos que um texto nem sempre você consegue captar. E aí, então, mudou um pouco essa... Eu tô olhando porque tem um mosquito rodando aqui e eu tô com medo dele, mas tudo bem. E... Gente, eu fui passar repelente. Eu desfoco muito rápido, né? Tipo, muito rápido. Enfim, vamos lá. E aí, então, eu precisei começar a assistir documentários, séries, essas coisas para visualizar melhor. Então, o que que eu percebo falando da minha experiência nos estudos? Que ele mudou muito conforme os anos foram passando, e que se eu mudei, né, eu imagino que se eu sozinha já mudei várias vezes, isso significa que cada pessoa tem uma forma diferente, tem a sua maneira de aprender as coisas, né? A forma como eu aprendo é diferente da forma como você aprende. Desculpa. E, e talvez trazer para vocês dicas de estudos bem padrãozinhas, sabe? Do tipo, olha, para você estudar, você precisa fazer um planejamento, você precisa toda vez que lê um livro, fazer uma resenha sobre ele, toda vez, tipo igual eu fazia, toda vez que você aprende sobre um conteúdo na escola, você ir lá, chegar na sua casa e ver um resumo sobre aquilo, copiar. Isso são metodologias de estudo. E nem sempre é uma metodologia que funciona para mim, é uma metodologia que vai funcionar para você. Então, o meu objetivo é trazer esse vídeo, falar um pouquinho sobre a minha experiência, como que eu comecei a estudar, tipo, eu liguei o foda-se pra tudo isso. Eu falei assim, vou pegar a primeira coisa que eu ver e o meu objetivo é me disciplinar a ler 15 minutos todo dia. Assim, tipo, vocês entendem? Tipo, havia várias outras ferramentas que poderiam me ajudar a estudar e naquele momento nenhuma delas era oportuna, nenhuma delas era viável, porque eu sabia que se eu começar, como que eu ia fazer planejamento de uma coisa que eu nem tinha ideia do que se tratava, nem eu sabia que eu precisava estudar, né? Quando eu tinha 14 anos, eu não tinha nem ideia do que era vestibular direito. Então, quando eu trago, né, meu objetivo é trazer as minhas experiências com o estudo, é exatamente isso, assim, tentar aumentar o leque de vocês sobre como estudar, mostrar para vocês que existem várias formas de estudo. Eu já tentei fazer planejamento, eu sei que tem gente que faz e funciona, né, do tipo, planejar certinho o que vai estudar todo dia, tipo igual na escola, assim, quando os professores planejam tudo que vai passar no ano, é basicamente fazer isso, né, um planejamento para vestibular, para concurso público é exatamente isso. Só que a gente também eu preciso considerar que vocês podem, tipo, quando eu comecei, eu estava no ensino fundamental, tinha uma vida bem tranquila, né, não trabalhava. Mas quando eu comecei a trabalhar e eu estava na faculdade, toda essa rotina de estudo que eu tinha, ela mudou muito. Eu lia, gente, que é o que eu faço hoje também, eu pegava os textos e imprimia nos finais de semana, eu planejava a impressão dos textos, né, que tinha pra semana, e aí eu anotava, ó, isso é pra terça, quarta, eu anotava no papel, e anoto até hoje, né, texto de quarta, texto de quinta, né, cada matéria é um dia, e aí eu pegava, tacava na bolsa e levava pro trabalho. Aí durante o percurso, até ir pra lá, no ônibus eu lia, no almoço eu lia, na volta eu lia, dependendo eu lia na aula também, e aí eu comecei a perceber que na aula pra mim não funcionava ler, que eu não consigo ler e prestar atenção na aula ao mesmo tempo, então eu preferia prestar atenção na aula do que terminar de ler o texto. Mas assim, é tudo muito experiência, sabe? É você começar de alguma forma. Porque não existe uma forma certa de estudar, não existe uma forma certa de aprender. Cada um aprende de um jeito. Então, exatamente essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês, né? Pra vocês verem como eu mudei toda a minha rotina de estudo durante quase 10 anos aí, em 8 anos, mas que independentemente da forma como eu utilizei pra estudar, pra aprender,
eu tava tentando aprender, eu tava tentando estudar. E isso que é válido, né? Se você tá a fim de passar no concurso público e você trabalha, você não precisa deixar de falar assim, não, eu não vou para esse concurso público porque eu trabalho e eu não tenho tempo. Porque o tempo ele é muito relativo, sabe? Tem gente que fica o dia inteiro estudando, né? Que fica o dia inteiro na frente do computador ou com o livro na mão tentando estudar e não consegue assimilar o conteúdo que uma pessoa assimila em 15 minutos, em 30 minutos. É claro que estudar 6, 5 horas no dia desenvolve habilidades que ler 15, 30 minutos no dia não desenvolve, mas tem muito a ver com o contexto da pessoa, sabe? Tipo, que é o que você dá pra fazer naquele momento. Então, eu acho que se eu pudesse dar uma dica de estratégia, principalmente para quem tipo, já tá trabalhando, mas quer voltar a estudar, talvez fazer igual eu fiz no começo, sabe? Não precisa ser pegando o primeiro livro que vê, não, às vezes você já sabe exatamente o que precisa fazer. Mas tentar tirar 15, 20 minutos do seu dia, todo dia, né? Ter uma persistência ali, todo dia, 20 minutos, tirar e vai estudar, ou vai ler, vai resolver uma questão, que é uma estratégia ótima, né? Se eu já tivesse maior contato com o vestibular, tipo hoje, se eu fosse prestar um concurso público, eu faria essa metodologia. Eu imprimiria um vestibular, as questões de um vestibular, né, daquele já feito por aquela, enfim, a empresa que está fornecendo o concurso, e eu tentaria responder todo dia, 20 minutos, uma questão, né? E é muito uma questão de disciplina também. Então é isso, sim, gente. Eu falei demais, volto várias vezes, né? Mas é pra garantir que a mensagem, a mensagem ficou. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu espero poder ajudar de alguma forma, motivar de alguma forma, porque, assim, eu acredito muito, assim, uma forma muito potente, assim, que a educação, ela tem capacidade de mudar a vida das pessoas. Ela mudou a minha vida, né? Tipo assim, se eu não tivesse começado a estudar lá com 14 anos, dificilmente teria passado na ETEC, né? Só pela bagagem teórica que eu tinha. Se eu não tivesse estudado durante o período da ETEC, eu não consigo nem imaginar como eu teria passado na Unicamp. E se eu não tivesse, e se mesmo que eu tivesse passado, não sei nem como manteria na Unicamp, sabe? Se eu não tivesse tido essa bagagem anterior, assim. Então, eu acredito muito, sabe? De verdade, assim, que a educação, ela muda a vida das pessoas porque ela mudou a minha vida. E eu conheço várias pessoas que a educação também muda a vida delas, né? E muda não só no sentido econômico, né? De talvez ascender numa classe social, mas também numa questão de visão de mundo, da forma como a gente começa a enxergar as pessoas, da forma como a gente começa a enxergar o mundo que a gente vive, como a gente começa a enxergar o funcionamento da política. Então, eu acho que a educação, ela amplia essa visão, ela não só as oportunidades econômicas, mas também uma visão mais social, assim, e eu acho que isso é super válido, né? E além de que pode ser um crescimento até interno, né, do autoconhecimento, por exemplo, ele também é importante. Então, depois de um vídeo enorme, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Beijos e até a próxima. Tchau!